Hoje no Tarek Notícias, acidente em parque de diversões dos Estados Unidos deixa uma pessoa morta e 3 feridos. STF forma a maioria para arquivar pedido de investigação sobre cheques depositados na conta de Michele Bolsonaro. Inglaterra vai acabar com a obrigatoriedade da máscara. OPEP+, cancela negociações depois de impasse entre Emirados e Arábia Saudita. Explosão de fogos de artifício antes da hora assusta banhistas em feriado nos Estados Unidos. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. Olá, boa noite para você. Um acidente em um parque de diversões nos Estados Unidos deixou ao menos um morto e 3 pessoas feridas no fim de semana, segundo informaram as autoridades locais. As vítimas eram todas visitantes do Adventureland Park, no estado americano de Iowa, que aproveitavam o feriado da independência para se divertir. O incidente ocorreu em uma atração aquática do parque, um passeio de boia em um rio bravo construído artificialmente. 6 pessoas ocupavam uma das boias que tombou. Em nota, a administração do parque disse que 4 pessoas foram levadas ainda no sábado passado para o hospital. 3 pessoas em estado grave e 1 com ferimentos leves. Ainda segundo o parque de diversões, a atração havia sido inspecionada no dia anterior e que não apresentava defeitos. O brinquedo está fechado para maiores investigações. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros disse em entrevista à emissora NBC que a atração ficava em uma área mais remota do parque, o que dificultou o atendimento inicial. Essa não foi a primeira vez que o parque de Iowa se envolveu em um acidente fatal. Em 2016, um funcionário do mesmo brinquedo morreu ao cair em uma parte com trilhos da atração. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos hoje para arquivar o pedido de investigação sobre os cheques depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, no valor de R$ 72 mil entre 2011 e 2016. O pedido de investigação foi feito em 2020, em uma notícia-crime enviada ao STF pelo advogado Ricardo Bretanha Schmidt. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República disse que não havia informações de que o caso teria envolvido com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e que por isso não existiam elementos para abrir uma investigação no Supremo. Em maio, o relator da ação, o ministro Marco Aurélio Mello, acompanhou o parecer da PGR e decidiu arquivar a ação. Schmidt recorreu e Marco Aurélio levou o caso para ser decidido em plenário. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber acompanharam o voto do relator. O julgamento ocorre no plenário virtual, por isso não é necessário a presença física dos ministros. Os votos dos magistrados são computados por meio de um sistema eletrônico. O término da votação está previsto para o dia 2 de agosto, fim do recesso judiciário. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse hoje que a obrigatoriedade de máscara na Inglaterra vai acabar no dia 19 de julho. Outras regras para tentar minimizar o contágio por coronavírus no país, como a restrição a reuniões, a recomendação para que as pessoas trabalhem de casa e a necessidade de distanciamento também vão deixar de ser obrigatórios. As boates podem abrir e não vai ter limite de capacidade em hospitais ou outros locais de tratamento de saúde. O governo agora acredita que o programa de vacinação conseguiu reduzir a quantidade de internações nos hospitais e que o serviço de saúde não vai ficar sobrecarregado. Os dados da saúde pública indicam que as vacinas são eficientes para prevenir a infecção, mesmo por variantes do coronavírus. No Reino Unido, 86% dos adultos já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid. A porcentagem daqueles que tomaram as 2 doses é de 64%. Os dados são do próprio governo. O fim das regras para evitar o contágio não vale para todo o Reino Unido, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. Ainda terão que observar as regras mesmo depois do dia 19 de julho. Os ministros da OPEP+, cancelaram negociações do grupo sobre sua política de produção de petróleo hoje, depois de terem atingido um impasse na semana passada, quando os Emirados Árabes Unidos se opuseram a uma extensão de 8 meses às restrições de oferta. O ministro da Energia da Arábia Saudita, Príncipe Abdul
Aziz bin Salman pediu ontem por compromisso e racionalidade para que um acordo seja garantido depois de 2 dias de negociações fracassadas na última semana. Mas hoje, fontes da OPEP+, disseram que não houve progresso em solucionar a questão e a reunião foi cancelada. Nenhuma nova data foi acordada. O insucesso para um acordo significa que um esperado aumento de produção a partir de agosto não vai acontecer. A alta na produção era aguardada para ajudar a acalmar os preços do petróleo, que tem operado em máximas de 2 anos e meio, com o Brent girando em torno de $76 por barril hoje. Esses preços têm gerado temores com a possibilidade de a inflação prejudicar a recuperação global depois da pandemia de coronavírus. No ano passado, a OPEP+, fechou um acordo para retirar cerca de 10 milhões de barris por dia no mercado diante dos efeitos da pandemia. Esses cortes de produção têm sido flexibilizados gradualmente e nesse momento atingem cerca de 5 milhões e 800 mil BPD. Os Emirados Árabes, de acordo com fontes, concordaram com a Arábia Saudita e outros membros da OPEP+, em uma proposta de que a produção seja elevada por fases, em cerca de 2 milhões de barris por dia entre agosto e dezembro. O país rejeitou, no entanto, que os cortes remanescentes de oferta sejam prorrogados até o final de 2022, antepacto atual que prevê o fim das restrições em abril do ano que vem. Os Emirados Árabes Unidos estão descontentes com a base a partir da qual seus cortes de produção estão sendo calculados e querem aumentá-la. Abu Dhabi investiu bilhões de dólares para aumentar sua capacidade de produção e diz que sua base para o acordo foi definida como muito baixa quando a OPEP+, originalmente forjou seu pacto. Uma explosão de fogos de artifício antes da hora assustou banhistas em Ocean City, cidade do estado de Maryland, nos Estados Unidos. As pessoas que presenciaram o acidente comemoravam o dia 4 de julho, feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos ontem. Segundo a polícia, os fogos acabaram disparando enquanto os funcionários se preparavam para o show marcado para a celebração do feriado durante a noite de ontem. Um dos funcionários teria sofrido pequenas lesões, mas recusou a ser levado para um hospital. Ninguém mais se feriu. Os bombeiros de Ocean City investigam o caso e fazem uma inspeção na área para conseguir determinar a causa exata da explosão antecipada dos fogos. Em nota, a prefeitura de Ocean City informou que o perímetro da região foi isolado e que assim seguirá até o final das investigações. O calçadão também foi fechado para pedestres. Além disso, o show precisou ser cancelado. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima segunda-feira para vocês, ótimo começo de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.